Eu nem sei se eu vou publicar esse vídeo, mas bora. I know it's complicated for you to sympathize. How I can see us in my sleep. I felt you navigated to someone else's side. Bom, então vocês sabem que de vez em quando eu gosto de publicar uns vídeos assim pra falar sobre contextos, né? E bom, eu nem sei direito como é que eu vou organizar essas ideias aqui, mas vou falando e, enfim, da forma com que vai vindo. Por que esse título desse vídeo? Por que eu acho que tá tendo esse problema? E por que eu acho que da forma com que as coisas estão, a mídia especializada do ciclismo, aqui no Brasil principalmente, e em outras localidades pelas conversas que eu tive nessa última viagem que eu fui lá na Espanha e conversei com alguns veículos, a mesma coisa está acontecendo. Primeiro, a primeira pergunta que eles faziam era assim, isso o pessoal dos veículos gringos, tá? Não é dos brasileiros. Tirando ali Bike Radar, Cycling News, GCN e tal, o resto do pessoal fala assim, mas você consegue viver só de ser mídia do ciclismo? Isso o pessoal que foram convidados para um evento bastante exclusivo, de uma das maiores marcas do mundo, fazendo esse tipo de indagação. Nossa, mas você consegue viver só de ser mídia do ciclismo? Então, isso falando com gente da Alemanha, da Itália, da Austrália, tinha mais de uma da Itália, dos Estados Unidos, enfim, né? Então, beleza. Países onde você tem um mercado mais desenvolvido com relação a isso. Se lá tá assim, imagina aqui no Brasil. Então, qual que é a questão da mídia especializada? As marcas, e hoje a gente vive nesse mundo da informação de graça, né? Porque antes, para você, tirando as TVs abertas, para você consumir algum tipo de informação, você pagava por ela. Você comprava uma revista, você comprava um jornal, você assinava um canal de notícias. Esse custo, ele era muito dele passado para quem estava consumindo o conteúdo. E parte também para anúncios. Então era meio dividido. Você tinha, no caso a TV gratuita, é mais ou menos como é que tem hoje, por exemplo, um canal de TV aberto qualquer. Ele vai lá, vende o anúncio para a empresa, qualquer ela que seja, pelo fato daquilo estar sendo veiculado para muita gente. Então a empresa tem você não cobra de quem está assistindo, mas você vende isso para as empresas. Mas isso funcionava muito para as coisas de grande escala. Então os canais de TV aberta têm uma audiência enorme, então vale a pena. Para os mercados de nicho, isso nunca funcionou muito legal. Depois que veio o YouTube e tal, aí você começou a ter uma melhora nisso, mas também ainda dependendo dos anúncios para as marcas. E só para explicar mais ou menos como é que funciona a lógica disso. Hoje, por exemplo, como é que funciona no ciclismo. O que você tem de visualização no YouTube e o que você recebe de dinheiro do YouTube é um bom dinheiro. Se você tiver muita visualização, sim. Se não, não. Você vai ficar dependendo dos anúncios que você faz diretamente com as marcas. Só que a gente vive hoje na era da permuta. Só abrir a janela ali, tá aqui. Então, a gente vive hoje na era, como existe uma oferta muito grande de gente querendo viver disso, querendo trabalhar com a internet, e tá certo. Eu não sou... quem me acompanha há algum tempo sabe que eu sou a favor do livre mercado. Então eu nunca vou criticar, mas você prostitui o mercado, você faz isso, você faz aquilo. Não, isso faz parte. Quando você não é conhecido, uma forma de você aparecer é você trabalhar de graça. É o seu investimento em marketing, para que as pessoas conheçam o seu trabalho. E se o seu trabalho for bom, elas, em tese, um dia vão começar a te pagar
de uma forma que você consiga estruturar o seu negócio. O grande problema é que isso não acontece mais pra frente. Por exemplo, no Pra Quem Pedala, como é que a gente teve que fazer? A gente conseguiu uma quantidade boa de anúncios, a gente conseguiu tal. Só que para você viver uma boa vida para os custos de hoje em dia, você não consegue montar uma equipe. Você não consegue se estruturar ao ponto de falar assim, não, eu vou contratar um editor, contratar uma pessoa para gerar conteúdo, contratar uma pessoa para falar de mountain bike, contratar uma pessoa para falar de ciclismo de estrada, alguém para cuidar do Instagram, você não consegue fazer isso. As revistas de ciclismo, na época que existiam as revistas, até conseguiam fazer isso, mas era apertado, ninguém conseguia ganhar dinheiro. Fica aquele negócio de apaixonado. Se você é apaixonado pelo esporte, e se você não tem filho, se você não tem uma família para sustentar, se você tem alguma outra fonte de renda, algum negócio assim, você faz. Senão, não. Você não consegue viver disso. Vira um negócio que você tenta fazer porque você gosta muito. Só que com o tempo, isso cansa. E com o tempo, a conta chega. E como você não consegue montar uma equipe, você tem que fazer tudo sozinho. E fazer tudo sozinho, para não ter tanto retorno assim, é um negócio que chega uma hora que cansa. Então, aí você tem os caras que estão entrando agora, você tem os caras novos que estão aí na empolgação da permuta, e, ok, tudo certo, só que esse pessoal também uma hora vai cansar. E aí, ao mesmo tempo, você vê as marcas, falando assim, algumas marcas, não, a gente, com felicidade, a gente tem parceiros muito legais, mas eu tô falando isso de um contexto maior, tá? Tem muita marca que acha que ela te chamar para um negócio, ela simplesmente te convidar, ou ela te mandar um capacete, ou uma sapatilha, ou um negócio, ou te chamar para ir numa prova, ou fazer isso aqui, é quase como se ela estivesse fazendo um favor. E quando você cobra qualquer coisa que seja, ela acha aquilo quase que um insulto. E aí você vai numa feira, por exemplo, que você vê uma marca gastando 20 mil reais para deixar 3 dias um treco que fica rodando o iPhone assim, pro povo ficar lá. E ela não paga isso num ano de anúncio de uma coisa. Se você apresenta o mesmo orçamento para ela pagar 3 dias num negocinho que fica rodando o iPhone lá, que vai 100 pessoas vão naquele troço, ou você apresenta o mesmo orçamento de um ano de anúncio numa coisa que milhões de pessoas vão ver, você apresenta o mesmo orçamento, ela acha que o celular, o negocinho que roda lá vale a pena e que o anúncio no veículo é um absurdo. Então, tô falando que tá errado contratar um negócio do celular? Não, eu só tô falando para vocês entenderem a desproporção que existe na cabeça da galera. E você precisa de uma mídia especializada? Aí vem o questionamento, e se acabar, e aí? Se as pessoas desistirem, se ficar um mercado aí inundado só de gente começando, e aí o cara desanima e para, desanima e para, desanima e para. Porque a galera da velha guarda, digamos assim, tá todo mundo de saco cheio. Eu tenho a felicidade de ser amigo hoje dos grandes nomes da mídia do ciclismo na história aqui no Brasil, né? E eu não me incluo nesses grandes nomes. E todos estão de saco cheio, entendeu? Todos estão migrando para outros mercados, todos estão fazendo outras coisas, todos estão caçando um outro jeito de o ciclismo vai continuar sendo um hobby e eles simplesmente vão fazer outra coisa que dê menos trabalho e mais dinheiro. Porque essas pessoas que conseguiram navegar nesse mercado, de um modo geral, são pessoas muito talentosas, que não precisam ficar passando tanta raiva assim. E aí, você não vai ter uma mídia especializada para falar das coisas. E aí você vai ter a própria marca falando no Instagram dela, você vai ter o próprio atleta fazendo a divulgação do produto que ele recebe, mas qual que é o peso real de uma opinião? Da marca falando dela mesma ou de um atleta que recebe salário para falar do próprio produto que ele está
porque ele é obrigado a falar bem. Né? Nós sempre tivemos uma política de não cobrar para testar produtos, porque a gente quer ter independência para falar do negócio. E quando uma marca quer que a gente anuncie alguma coisa, a gente fala aqui, de acordo com a marca, tal coisa, mas a gente não dá a nossa opinião. Justamente para ter essa independência. Mas, eu sinceramente, assim, 13 anos trabalhando nisso aí, quantas vezes eu vi pessoas aparecendo, empolgados, o cara fica 1, 2, 3 anos e para. Ou o cara faz nas horas vagas, ou o cara fica fazendo coisinha fácil aí de rede social e tal. Gerar conteúdo mesmo, pegar, estudar, ir atrás, testar, ver como é que funciona a suspensão, ver como é que funciona a novidade, ver um sistema novo eletrônico de não sei o que, ir atrás, estudar, ler os troços em inglês para ver como é que é, e além dos releases das marcas, isso dá trabalho pra caralho. E fazer isso tudo sozinho, porque o que o mercado paga não banca você montar uma estrutura para fazer isso, aí você tem que ficar correndo atrás e com o tempo cansa. Então, a questão vai acabar acabando. Você vai viver de pessoas novas fazendo uma coisinha por um tempo e aquilo some. Aí faz uma coisinha por um tempo e aquilo some. Faz uma coisinha por um tempo e aquilo some. E eu acho que caberia ao mercado e às marcas e a coisa ver se é realmente isso que vale a pena. Ver se essa ideia que vocês têm de relação com a mídia, de relação com os veículos e tal, se é isso mesmo. Se realmente vocês não precisam disso. Se realmente se não é importante para o ecossistema isso. E uma coisa que aí me frustra de certa forma, porque isso aqui, nada disso aqui, eu tô falando um negócio que de fato me frustra, porque eu felizmente tô me estruturando de outras formas, mas por muito tempo, e aí isso é um negócio que me frustra, por muito tempo eu deixei de fazer coisas e cobrar coisas que eu deveria cobrar e agir de formas que eu deveria agir, entendendo que eu estava abrindo mão de um ganho naquele momento para contribuir para o mercado, para que o mercado crescesse e aquilo lá na frente você estaria trabalhando com o mercado mais maduro, com mais pessoas pedalando, e aquilo ia ser bom para todo mundo e eu ia estar no mercado que estaria melhor. Só que isso não aconteceu. Tudo que você deixa de cobrar no momento, de ganhar no momento, você simplesmente perde. Aquilo não volta para você depois. A pessoa não pensa da mesma forma lá na frente. As marcas não entendem isso. As marcas simplesmente não. Daqui para frente, o que aconteceu daqui para trás? Nada. Então, enfim, é mais uma reflexão mesmo. Não tenho nenhuma resposta, não tenho nada que eu fale assim, não, esse aqui é o caminho, mas eu acho complicado. Eu acho que, principalmente no Brasil, não sei no mundo, mas assim, me assustou um pouco essas conversas que eu tive lá, que você tem alguns poucos grandes, você tem Pink Bike, você tem Bike Radar, você tem Cycling News, mas você tem grandes canais que quebraram. Você tem alguns grandes que foram comprados por grandes grupos, e aí o cara tá preocupado com audiência, então o cara não faz mais um conteúdo técnico bom, ele faz um conteúdo mais de entretenimento, e aí fica faltando isso. E aí... Então assim, eu sei que no Brasil a situação é calamitosa, mas pelo que eu vi lá fora também não tá lá grandes coisas. Então, fica aí a dúvida. Vai acabar ou não vai acabar? O que você que assiste, o que você que gosta, me cobra, pô Henrique, mas antes você fazia tanto vídeo, você publicava vídeo todo dia, você fazia não sei o que, você fazia... Vocês fazem ideia do tanto de trabalho que dá isso. Eu sei que todo mundo acha que, não, mas a vida é muito fácil. Mas não é.
Então, é porque realmente as coisas vão cansando. Então, enfim, pensem em vocês que assistem, se vocês acham que isso é necessário ter, se veículos especializados do ciclismo fazem falta, se fazem diferença, se você tem um conteúdo de qualidade, vale a pena, porque custa caro para fazer conteúdo de qualidade. E o mercado tem que entender se a gente precisa disso, a gente não precisa. Realmente, se acabar os veículos de mídia do ciclismo, tanto faz, se a gente faz no nosso Instagram aqui mesmo, tá tudo certo. É avaliar isso. Porque cansa, assim, tipo, você vê grandes marcas, porque uma coisa é assim, a marca parceira, nós temos os nossos parceiros. Os nossos parceiros, nós temos a coisa, nós recebemos mensalmente e tal, e os eventos deles a gente cobra, a gente não cobra para cobrir evento deles. Mas aí chega uma outra marca, marcas grandes, que viram e falam assim, não, eu quero que você vá num eventinho que eu vou fazer ali, eu pago sua gasolina. Aí eu tenho que ir para longe do meu filho, longe aqui da minha fazenda, longe das outras coisas que eu estou fazendo, para sair, para ter que pagar uma babá, para fazer um negócio, para ir lá, porque o cara paga minha gasolina. Entendeu? Ah, mas você vai ter a oportunidade de... Entendeu? Então, eu acho que isso deveria ser revisto. Mas fica aí a sugestão de reflexão para vocês. Tá bom? É isso. Valeu.